é desejar que cada membro, cada pessoa, reconheça que ainda há promessas de Deus para a sua vida e para você frutificar. Nessas próximas 6 semanas, vamos estar juntos, por isso eu quero dar boas-vindas a você. Bem-vindos à série Tempo de Frutificar. Graça e paz, igreja linda e amada do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa igreja anglicana Camaragibe em 2026. Espero que vocês tenham tido uma excelente passagem de ano. Espero que vocês tenham celebrado, se divertido, mas tenham feito tudo isso e muito mais na presença do Senhor. Porque não faz sentido celebrarmos, vivenciarmos todas as coisas se não for na presença do Senhor. Aliás, não adianta darmos um passo em nossas vidas, obrigado querida, se não for diante da vontade do Senhor. Nós precisamos vivenciar a presença dEle diariamente na nossa vida, em tudo que nós fazemos. Quem teve a oportunidade de estar conosco aqui na última quarta-feira, no culto da virada, que foi às 19 horas, desfrutou de uma celebração cheia, toda especial, com oração, com palavras, com momentos de comunhão, desfrutando da verdadeira comunhão e confraternização entre os irmãos. E nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, agradecendo a Deus pelo ano que estava terminando. E você pode dizer assim, mas poxa, esse ano foi desafiador, esse ano eu vivenciei muitas coisas difíceis, mas nós refletimos naquela noite que se estávamos ali, estávamos todos aqui, juntos, reunidos, é porque ainda estávamos vivos, e tudo isso já é motivo de celebrar a Deus. Nós tivemos a oportunidade de colocar-se diante de Deus, colocar nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos para esse ano de 2026, e consagrando diante de Deus, para que tudo que viesse a acontecer, venha a acontecer de acordo com a sua vontade e não a nossa. Então, gratidão a todos que tiveram a oportunidade de estar conosco, de todos que vivenciaram de alguma forma o ano passado conosco. E vamos juntos continuar caminhando, alinhado com a vontade de Deus para esse 2026, porque é o ano de frutificarmos, ano de frutificar em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, nós estamos começando um novo ano, e com ele vem aquelas velhas expectativas que fazemos todos os anos, planos, projetos, resoluções, nas quais acabei de falar que colocamos diante de Deus. Isso é natural de todos nós fazermos isso, mas nós somos chamados a caminharmos alinhados à vontade de Deus. Se vier a ocorrer, glória a Deus, Deus os abençoou e estava alinhado com a vontade de Deus. Se aquilo não aconteceu na minha vida, glória a Deus, é porque não era da vontade do Senhor, porque não estava alinhado com a vontade dEle, e Ele sabe melhor do que nós daquilo que nós de fato necessitamos. Então foi um livramento, foi algo melhor que Ele tinha para nós, e não necessariamente foi um castigo de Deus, que a gente tem isso, né? Não aconteceu na nossa vida o que foi que eu fiz, que Deus está me castigando. Não, filho, muitas vezes é que a perspectiva de Deus para a sua vida é outra, ou que Deus está te trazendo um livramento que você não consegue enxergar, mas que mais à frente, se você continuasse, você ia ver que aquilo ia trazer algo muito maléfico para a sua vida. Deus, Ele não começa o ano nos chamando apenas para pensarmos diferente. Ele nos chama para agirmos e avançarmos de uma forma diferente. Nunca esqueça, pensar sem ação não produz nada. Não adianta nada eu pensar, eu raciocinar, eu até planejar e projetar, se eu não agir. Não saiu do papel. Quantos sonhos e quantos projetos nossos, de repente, nunca saiu do papel, porque nós apenas pensamos, mas não agimos. Então, pensar sem ação não produz nada. E a leitura que nós vimos hoje pela postulante Marcília, não apenas, você pode olhar, observar e, poxa, que leitura, um versículo da Bíblia,
mas ela traz diferentes perspectivas e de várias formas espalha a vida para todos nós. Nós estamos iniciando um novo ano e com ele essa série que o bispo acabou de trazer para nós, uma série de mensagens intitulada Tempo de Frutificar. Esse é o ano da frutificação e eu e você, nós somos chamados a frutificarmos em todas as áreas da nossa vida, independentemente da idade, do tempo que nós temos na caminhada. Deus chama cada um de nós para ser frutífero. O ano virou, meus irmãos, mas a palavra de Deus e as suas promessas continuam fiéis e imutáveis e estão aqui para mim e para você, para nós desfrutarmos dela. Por isso, nosso tema da primeira mensagem dessa série é a promessa continua. Porque a promessa continua para mim e para você e nós precisamos nos apropriarmos das promessas do Senhor. E quando se fala de promessa que o Senhor traz para nós, nós lembramos logo de um grande homem da Bíblia que é o Josué. Josué, ele foi fiel ao Senhor e por isso ele desfrutou de várias conquistas que estão registradas aqui na palavra do Senhor. Os exemplos que nós conseguimos encontrar de Josué na palavra do Senhor, eles são edificantes para todos nós, eles são inspiradores. Além dos 40 anos que ele passou vagando com o povo lá no deserto, a Bíblia nos traz registros e várias conquistas de Josué, em especial até aqui nesse capítulo 13, na qual acabamos de ler o primeiro verso. Quer ver? Vamos refrescar aqui e trazer à memória. Nós podemos ver na caminhada de Josué, lá dos versos 3 e 4, capítulo 3 e 4, a gente encontra a travessia milagrosa do Rio Jordão. É quando o Senhor entrega a terra prometida ao povo e abre o Rio Jordão para o povo passar em terra seca. Lá também nós vemos que Deus confirma a liderança de Josué perante todo o povo de Israel. Ali é um marco histórico, espiritual para todo o povo de Israel. Mas a gente vai caminhando e a gente encontra no capítulo 6 a queda de Jericó. Ali é um grande milagre que a Bíblia nos traz lá em Jericó. Primeira grande cidade fortificada que foi conquistada por Israel. E olha, pasmem, foi uma vitória, uma conquista sem armas convencionais, apenas cumprindo a obediência. O povo marchou perante a cidade e tocando as suas trombetas e dando forte e bravo grito, conforme o Senhor ordenara, os muros vieram abaixo e Israel conquista aquela cidade. Então é uma conquista muito simbólica e ela é muito estratégica para o povo de Israel, a cidade de Jericó. Mas a gente continua caminhando e após essa conquista, vem ali a conquista de Ai. Só que Ai, a cidade de Ai, ela só é conquistada após a correção do pecado do povo de Israel. Josué 7 e 8, quando você lê, o povo de Israel, inicialmente foi derrotado pela cidade de Ai. Sabe por quê? Por causa de um cidadão chamado Acã. Deus entregou Jericó e disse: acabe com tudo, destrua tudo, mas não se aposse de nada desta cidade. Esse cidadão Acã, ele pegou ouro, ele pegou prata, ele se apossou de algumas coisas, escondido de todo mundo, e quando ele chegou lá na sua tenda, ele enterrou lá na sua barraca e ninguém sabia de nada. Ei, não adianta você fazer nada errado na sua vida, pensando que ninguém está enxergando, porque Deus, ele consegue enxergar todas as coisas. Ele cria que Deus não tinha visto. E aí o que foi que aconteceu? Na outra cidade, uma cidade muito menos volumosa em termos de exército, com menos poder bélico, muito fácil para Israel conquistar. Josué foi com o exército e voltou correndo, foi posto a correr. Ele perdeu aquela primeira batalha. Por quê? Porque o povo estava andando em pecado. Aqui a gente consegue enxergar nos capítulos 7 e 8 que a vitória sobre Ai só veio depois do arrependimento e da restauração.
O Senhor disse, Josué foi lá conversar com o Senhor, mas Senhor, o que foi que aconteceu? Por que aconteceu tudo isso? E o Senhor disse, simples, vocês não me obedeceram, fizeram aquilo que eu não tinha ordenado. Josué mandou chamar clã por clã, família por família, até chegar na pessoa do Acã. E ele confessou, e foram lá e pegaram os despojos que ele havia tirado lá da outra cidade. E o que foi que aconteceu? Foi destruído ele, a família e tudo que lhe pertencia. Ei, preste atenção numa coisa, guarde no seu coração e muito cuidado na sua vida. Quando você erra, quando você peca, não é só você que sofre as consequências, mas todos que estão na sua volta também sofrem as consequências por sua causa. Aprendizado espiritual e maturidade é o que a gente vê que aconteceu aqui nessa conquista da cidade de Ai. Mas caminhando, a gente chega a Josué 9, alianças com os gibeonitas. Um erro estratégico, mas Deus o incorpora ao plano. Ou seja, aquele povo, ele armou para cima de Josué, sabendo que Josué e todo o exército de Israel, ele conquistava todas as cidades. Então ele armou uma cilada e Josué, ele não buscou de Deus direção para fazer uma aliança ou não com esse povo. Ele tomou a iniciativa e fez uma aliança. Então foi uma estratégia errada, porque aquele povo, ele sabia que poderia ser vencido, então usou de uma forma de mentira para poder conquistar ali uma aliança e depois não ser perecível pelo exército de Israel. E isso nos mostra uma conquista que aconteceu, mas com falhas. Isso mostra a mim e a você que toda liderança, no seu processo, pode sim ocorrer falhas, porque nós somos falhos, mas nós precisamos do Senhor para nos corrigir e, apesar das nossas falhas, nos trazer de volta para o trilho, para o caminho, para o seu propósito. Nós caminhamos e chegamos ao capítulo 10, e ali a gente vê a derrota dos 5 reis amorreus, e aqui a gente vê o Israel conquistando o sul de Canaã. Todo o sul de Canaã se rende a Israel. Aqui também nós vemos o milagre, quando o sol parou o sol, enquanto o povo ali lutava, o milagre de Deus. Nós vemos a vitória militar que foi decisiva para a conquista de toda aquela região sul por Israel. E por fim nós chegamos ali aos capítulos 11 e 10. No 11 a gente vê a conquista do norte. Ele já havia conquistado o sul, agora ele conquista a parte norte, com os reis Azon e os aliados. Ele derrota Jabim, do rei de Azon. Ali ele quebra o poder militar de toda aquela região e acaba com toda a resistência organizada naquela região contra Israel. No verso 12, do capítulo 12, a gente vê a subjugação dos principais reis da terra, e a gente enxerga ali que 31 reinos foram derrotados por Israel na liderança de Josué. Domínio sobre o sul, domínio sobre a parte central, domínio sobre o norte, e a vitória de toda aquela região que trouxe para Israel através da liderança de Josué. Esse é o homem que tanto foi abençoado por Deus por sua obediência. Meus irmãos, a gente precisa entender que o sentido teológico encontrado aqui nesse primeiro verso do capítulo 13, que diz: ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ele está dizendo que não é uma pessoa qualquer, mas um grande líder, um líder vitorioso. Não era alguém iniciante, mas alguém que já vinha na sua caminhada de vitória com Deus. Ali ele traz: olha, você já conquistou muita coisa, mas ainda há muita terra para possuir. E aqui 3 verdades eu trago para todos nós nessa tarde. A primeira: as conquistas passadas não encerram o propósito de Deus. Tudo que você já conquistou na sua vida não encerra, porque Deus ainda tem muito mais para você conquistar. Creia nisso. A segunda coisa: vitória não é um sentimento, um sinônimo de completude. Se você conquistou uma vitória em alguma área, isso ainda não é completo, porque tem outras áreas que Deus ainda quer trazer vitória na sua vida. E o terceiro: cuidado, porque existe um perigo. Esse perigo, ele não é um inimigo que está externamente, não.
mas ele está dentro de nós. É o perigo da acomodação, de nos acomodarmos com aquilo que nós já temos e achar que não temos mais perspectiva de coisas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Então, por tudo isso, por essa verdade e por essa palavra, das promessas do Senhor, eu quero orar mais uma vez com vocês. Baixe as cabeças. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque estamos iniciando o ano da forma que terminamos, na Tua presença, Senhor. Não faz sentido, Senhor, vivermos sem estarmos na Tua presença. Tu é nossa fortaleza, Tu é o nosso refúgio, Tu é a nossa provisão, Tu é o nosso conforto, Tu é a nossa segurança, o Senhor é o nosso Pai. Então, nessa noite, vem falar aos nossos corações, porque queremos sim, não só ter um ano de 2026, mas toda uma vida frutífera, mas frutificar, alinhado com a Tua vontade. Então, que as promessas, Pai, elas continuem firmes, e a gente continue firme em obediência nessas promessas que o Senhor traz à Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-las, ajuda-nos a integralizá-las no nosso coração, na nossa mente, e que nós possamos agir para que tudo venha se tornar real, de acordo com a Tua vontade. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, olha, Josué, ele tinha conquistado muito, ele era um experiente líder, guerreiro, vitorioso, era um homem que era aprovado por Deus, mas mesmo assim, o Senhor lhe disse algo que era surpreendente àquela altura da sua vida. Ele disse: ainda há muita terra para possuir, ainda tinha muita coisa para ser feito. Isso ensina a mim e a você algumas coisas. Esse ano está iniciando, mas nós não devemos apenas crescer, achar que nós já caminhamos muito, melhor corrigindo, nós não podemos achar que já crescemos, que nós já conquistamos muita coisa até aqui e nos acomodarmos, não. A gente precisa continuar avançando para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem. Se você já está numa família, se a sua família está estável, se você já tem filhos, glória a Deus, que maravilha, mas Deus quer muito mais ainda desfrutar na sua vida, na sua família e através dela para ajustar e alcançar outras famílias que estão desajustadas ou que estão fora dos caminhos do Senhor. Então Deus tem muito para cumprir do seu propósito na nossa vida. Abra o seu coração, pois o Senhor, creio que vai falar, ou já vem falando para você nessa tarde aqui. De certa forma, você pode ter tido uma vida longa, bem sucedida, mas Ele chama você nessa tarde para não se acomodar, pois existe mais terras para a sua vida, para você desbravar, para você conquistar. Não coloque um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula ainda na sua vida. Você pode não enxergar, mas creia que Deus ainda tem muito a fazer na sua vida e através da sua vida. Embora você não veja, embora às vezes você não esteja entendendo, mas eu tenho certeza e você precisa crer, Deus tem trabalhado na sua vida e você precisa reconhecer que Deus, Ele vê aquilo que muitas vezes nós não conseguimos. Tem coisas que nós não entendemos, mas não é para ser entendida, é para ser obedecida, porque tem coisas que nós não enxergamos, mas Deus, Ele tem o plano lá em cima. Essa semana eu aproveitei para ver vários filmes, vários filmes que a gente já viu umas 50 vezes, e dentro desses filmes a gente assistiu de novo Você Não Acredita, e eu acho muito massa aquela expressão que o narrador usa no final do filme, que nós somos às vezes assim, feitos espectadores, por trás de um tapete persa, quando a gente vê aquele emaranhado de fio e a gente não entende nada. Mas um dia Deus vai nos levar para o outro lado do tapete e a gente vai conseguir enxergar a maravilha que hoje nós não enxergamos, mas que Ele já preparou para todos nós enxergarmos um dia. Por isso eu trago para vocês 3 princípios que nos ajudarão a reconhecer que Deus vê muito mais do que eu vejo para a minha vida. Primeiro, para reconhecer que Deus vê mais para mim, eu preciso crer que o tempo não cancelou o propósito.
O tempo, ele não cancela o propósito de Deus na nossa vida. O tempo, ou o que aconteceu no seu passado, no meu passado, com o passar do tempo na nossa vida, ele nunca vai cancelar os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Se nós já vivemos muitas coisas, já conquistamos muitas coisas, ainda mais para conquistar. Se viver na abundância do Senhor, deserto é lugar de passagem. Nós não precisamos ficar presos no deserto. Nós até podemos passar no deserto. Agora devemos aprender as lições quando passamos no deserto, mas crendo que tem bênçãos do Senhor para serem vividas lá na frente. E o verso 1 diz: era Josué já velho, e o Senhor lhe disse: eu não sei a sua idade, eu não sei o tempo que você tem de igreja, mas independentemente de idade, independentemente de tempo de igreja, o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco, esteja atento. E Josué já era velho, e o Senhor, Deus falou com ele. E olha, Josué não foi descartado pelo tempo. A idade, a sua história, as batalhas passadas não encerraram o plano de Deus para a vida de Josué. E aqui eu e você precisa entender que o tempo não invalida o chamado. Se Deus te chamou para algo, não é que passou e ainda não se cumpriu que você precisa desistir. Se ainda não chegou o chamado que Deus trouxe para a sua vida, a promessa que Ele trouxe para a sua vida, creia que ainda vai se cumprir, porque o nosso tempo não é o tempo dele. Eu preciso entender também que o passado não esgota o futuro. Aquilo que você viveu não necessariamente acaba com o seu futuro de forma alguma. Que ele possa ser um impulsionador para que você viva de fato o futuro que Deus preparou para você. E olha, a outra coisa que eu entendo, Deus não me chama para parar, mas Ele me chama para frutificar. Ele não quer que eu me conforme, Ele não quer que eu fique lá moldado, Ele não quer que eu fique sentado no sofá, no meu conforto, Ele quer que eu avance e continue frutificando. É isso que Ele nos chama. Deus falou e Isaías registrou: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus continua fazendo a vontade dele. A questão é, você vai se permitir ou não? Aplique isso para a sua vida hoje. E afirme no seu coração: eu não posso permitir que o cansaço, a rotina, a acomodação me façam acreditar que já foi suficiente. O cansaço chega tentando fazer com que a rotina e a acomodação nos traga e nos diga: olha, já foi o bastante, já fiz o que tinha que fazer. Ei, saia dessa. Saia dessa. Sempre tem algo para você fazer. Por mais que você já tenha feito nessa vida, não foi o suficiente. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: ainda há terra para conquistar, ainda tem muita coisa para você fazer, ainda tem muito para você despejar na vida de outras pessoas. Muitos líderes tiveram essa experiência de acontecer algo na sua idade avançada. Abraão, a promessa do filho e da herança aos 75 anos, está registrado lá em Gênesis 12, 4. Sara, uma maternidade com um cumprimento já tardio da sua vida. Moisés, nós vemos o chamado ministerial de Moisés aos 80 anos. Caleb, uma força espiritual aos 85 anos. O bispo acabou de falar ali na sua mensagem de boas-vindas a esse ano. Davi, uma promessa antiga, mas com um cumprimento tardio. Simeão, a promessa messiânica que foi cumprida já no final da vida dele. Ana, a gente vê o fruto espiritual na velhice dela. A gente vê Zacarias e Isabel, o milagre que veio depois da espera. No João, o ministério frutífero até a idade avançada. Ou seja, grandes líderes que nós vimos as promessas se cumprindo já na sua vida tardia. Ei, esses líderes nos ensinam: tempo não cancela a promessa. O tempo passa e só vai nos fortalecendo para quando as promessas do Senhor chegar, a gente poder usufruir bem delas. A idade não limita propósitos. Se você tem pouco ano ou se você está numa idade avançada, não vai limitar você de cumprir os propósitos do Senhor na sua vida.
Outra coisa que nós aprendemos aqui com esses líderes: fidelidade sustenta o chamado. Nós precisamos ser fiéis. Todos esses homens foram fiéis e obedeceram ao Senhor até se cumprir as promessas. Nós precisamos estar fiel ao Senhor para que as promessas venham se cumprir na nossa vida. E outra coisa, Deus trabalha melhor quando a glória é só dele. Nós não devemos buscar glória para nós, mas toda glória seja dada ao Rei dos Reis. Não é tarde para frutificar enquanto Deus está falando. Deus ainda fala, escute e cumpra. Josué 13 não é uma repreensão, mas é um chamado para todos nós a continuarmos na caminhada. Você avançou muito, você pode ter avançado muito, mas não tudo o que o Senhor planejou para você. Continue avançando. Essa é uma palavra poderosa para a igreja esse ano. Nós já vivenciamos muitas vitórias. Já vi muitas vidas aqui sendo alcançadas, casamentos sendo restaurados, pessoas sendo transformadas, muita gente sendo alcançada diante de suas necessidades. Já vi muitas vitórias a partir dessa igreja, mas Deus ainda tem muito para fazer, é só o começo. Nós vamos continuar avançando para que Deus continue cumprindo seus propósitos através de nós, como igreja falando. Mas ainda há terra, ainda há frutos, ainda há promessas para serem alcançadas, conquistadas e vividas por todos nós, aleluia por isso. Mas continuando, para reconhecer que Deus vê mais para mim, em segundo lugar, eu preciso vencer a estagnação e voltar a frutificar. Eu preciso vencer a acomodação. Eu não posso me permitir estagnar, paralisar de forma alguma. O perigo, quando o Senhor trouxe essa mensagem para Josué, não era a idade avançada de Josué, não, mas a possibilidade de acomodação, após ele ter conquistado várias cidades, várias vitórias. Lembra? 31 reinos havia sido conquistado. O povo estava estabelecido. Era tudo. E a sua idade já chegando numa idade avançada. Era tudo perfeito para que ele pudesse se acomodar. E olha, a estagnação, ela chega na nossa vida de uma forma silenciosa. E isso é um perigo. Sabe uma coisa, uma frase que me dá uma agonia quando eu escuto assim? E olha, que eu escuto com uma certa frequência que não devia. São quando as pessoas dizem, não, quando eu conseguir me aposentar, eu vou conseguir servir mais ao Senhor. Eu vou conseguir me entregar ao Senhor. Não, quando eu parar e que conseguir me aposentar, conseguir me estabelecer, aí eu passo a servir ao Senhor. Não, filho. O Senhor quer você do jeito que você quer, do jeito que você está, onde você está, da forma que você é, para que você sirva a Ele. Quando a gente vai olhar os 12 apóstolos, Jesus chamando cada um, não tinha um que estava deitado, dormindo na sua rede ali, esperando chegar alguém que tinha essa senha do Wi-Fi para entrar na internet e olhar no Instagram. Não tinha, todos eles estavam ocupadíssimos. Todos eles estavam ocupados e Jesus saiu chamando ele. Então não espere estagnar, algo se acomodar na sua vida, para que você venha a servir ao Senhor. Do jeito que você está, na forma que você está, onde você está, você pode ser um canal de bênção na vida de alguém, através do Senhor. Apenas escuta o Pai, deixa Ele te trazer instrução, para que você sirva a Ele. Você pode servir a Ele na igreja, mas você pode servir a Ele na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, sendo sal e luz, sendo um reflexo da presença de Deus no lugar onde você está. Então eu entendo que eu preciso continuar vindo, eu preciso continuar na presença dEle, eu continuo participando, mas eu não deixo de avançar. Quando eu me estagno, quando eu me acomodo, eu paro logo. Vamos trazer assim uma reflexão para nós como igreja. Quando eu me acomodo, acho que é o suficiente, eu estou muito bom, eu já não tenho mais vontade de ir para uma célula.
Vai ter ali algo falando para casais, eu já não vou lá mais participar. Eu já não participo de um feminino, eu já não participo de homens de valor. Eu vou de vez em quando no culto. Então eu vou assim, sabe, quando dá. Eu deixo de continuar participando. Eu deixo de buscar ter uma conexão com Deus na sua palavra em oração e avançar espiritualmente. Tudo isso faz parte da acomodação. E quando eu vejo, eu estou longe da presença do Senhor. Da presença do Senhor diária através da palavra de oração. Da presença do Senhor através da comunhão da sua família. Eu estou longe do Senhor e quando nós estamos longe do Senhor, aí parece que os problemas ganham grande dimensão. E a gente tem aquela frase, tem muita gente que diz, o Senhor está muito ocupado, Ele não está olhando por mim. Não, filho. É que sem você perceber, você saiu e se afastou de vivenciar a presença do Senhor por uma acomodação de você achar que as coisas estão muito calmas na sua vida. Cuidado. Frutificação não é automático. Ela exige movimento, ela exige intencionalidade, ela exige uma entrega minha e sua. E Jesus falou fortemente para nós sobre frutificação. Ele disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus, para que Ele continue nos podando naquilo que é necessário, para que a gente continue frutificando para a sua honra e para a sua glória, hoje e até Ele nos chamar na eternidade na sua presença. Você precisa refletir profundamente em que área da minha vida espiritual eu parei de crescer. Pare, coloque isso diante de Deus. Agora pare para ouvir. E não fique questionando quando ouvir a Deus, porque muitas vezes Ele vai mostrar coisas que você está fazendo, que você gosta, que está ocupando o espaço dEle. Que você poderia estar lendo a palavra, que você poderia estar ali fazendo uma oração, que você poderia estar participando da igreja. Mas para você vai arrumar muita desculpa, mas é por causa disso, mas eu estava fazendo isso, Não, pare e deixe Deus falar. Quando Deus falar, aceite, porque Ele realmente fala. E muitas vezes Ele fala aquilo que a gente não quer escutar, mas que é necessário para que a gente possa restaurar, possa transformar, possa consertar na nossa vida, para a gente viver o propósito dEle. Então, que áreas da minha vida espiritual eu parei de crescer? O perigo enfrentado por Josué não estava na sua idade. Volto a dizer, mas na acomodação que ele poderia ter com tantas vitórias. Muitas vezes, após nós alcançarmos determinados objetivos, nós corremos o risco de nos contentar com o que já foi feito. O que permite que a estagnação, ela se instale de uma maneira sutil em nossas vidas. Essa estagnação, como eu falei, ela é silenciosa e se manifesta através de hábitos que muitas vezes são só religiosidade. Nós precisamos continuar presente, participativo nas atividades, buscar mais do Senhor interiormente, deixar com que flua a presença dEle para avançarmos no propósito do Senhor. Isso acontece e pode acontecer com a igreja que se conecta com as pessoas, com uma igreja que de fato é sedenta por Deus, que sabe que eu preciso, no primeiro dia da semana, estar na sua presença, porque eu preciso da presença dEle. Eu preciso viver a comunhão dos irmãos. Eu preciso desfrutar da sua presença. Eu começo o dia fazendo o meu devocional, lendo a palavra, me alimentando da presença, para eu poder estar forte e preparado para enfrentar os desafios que são grandes do meu dia a dia. Sabe? Nós precisamos buscar de forma intencional para que a gente possa vivenciar e desfrutar da boa, agradável vontade de Deus. Cuidado, não busque se acomodar. Cuidado, a acomodação ela nos faz perder o senso de alcançar as pessoas. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir à igreja? Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir com você em uma célula?
Não se isole. Muitas vezes a gente se isola achando que as coisas estão muito boas e a gente não permite abrir os nossos corações, nos isolamos e a gente desfruta de perder, a gente perde de desfrutar das amizades que nos prevalece, que é a amizade da família do Senhor, que pode nos ajudar ou que nós podemos ajudar outras pessoas. Deus deseja que estejamos em constante crescimento, constante renovação, permitindo que Ele trabalhe em nós para que a gente possa frutificar, dar frutos cada vez mais abundantes. Além disso, o apóstolo Paulo, ele também nos exorta a prosseguir em conformarmos com o estágio atual da nossa caminhada. Olha, Paulo, certa vez, ele escreveu à igreja de Filipe, lá em Filipenses, ele disse aos filipenses: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo já havia conquistado várias coisas, já havia plantado várias igrejas, já tinha uma profundidade no Evangelho, e ele diz: irmãos, olha, por mais que pareça que eu já conquistei grande coisa, eu não paro, eu não paraliso, porque eu sei que ainda tem mais para ser alcançado, então por isso eu prossigo para o alvo. O meu alvo é cada dia ser parecido com Cristo, até que Ele me chame para viver na gloriosa da sua presença. Essa é uma atitude que todos nós precisamos ter. Avançar é fundamental para que nós possamos romper e continuar produzindo frutos para o reino. Por isso, é necessário nós fazermos uma autoavaliação e se perguntar sinceramente: onde eu deixei de avançar, de buscar mais de Deus, de servir com dedicação e com amor? O que foi que eu parei, que eu paralisei de frutificar, de levar o Evangelho do Senhor, o amor do Senhor às pessoas? Assim como Josué, precisamos ouvir o chamado do Senhor para ir além do que conquistamos. Lembrando que, conforme João, capítulo 4, verso 35, nos diz: o campo, ele está branco para a colheita. O campo, ele está branco aí. Gente, o que tem de gente sedenta por Jesus. Sabe qual é esse problema aí da humanidade? A gente vê todos os dias, a gente é bombardeado na mídia com coisas ruins acontecendo. Isso é falta de amor, e falta de amor é falta da presença de Deus. E essas pessoas só podem ser transformadas e de verem de fato a abundância do Senhor, talvez através da sua vida. Porque tem pessoas que eu, como pastor, não vou conseguir alcançar, mas que você, onde você está, do seu jeito, você pode alcançá-las. Você é a luz de Cristo na vida de uma pessoa. Que assim seja. Não se acomode e deixe o Senhor usar você da forma que Ele quer e onde você quer, onde quer que você esteja. E ainda há muito para ser feito em nós e por meio de nós. Eu espero que vocês digam amém. Que Deus possa usar você plenamente nesse 2026 e vocês possam estar desfrutando no final do ano aqui de uma alegria plena de olhar para pessoas e dizer: eu fiz parte, fui um instrumento para que Deus pudesse alcançar o coração dessas pessoas. Por fim, para reconhecer que Deus vê mais para mim, eu reconheço que ainda há muita terra para a minha vida, ainda há muito mais para ser conquistado. Deus não disse você falhou, Ele disse há muito mais. Um dia Deus alcançou meu coração e eu achei que estava maravilha. Aí participei de uma célula e eu achei que estava maravilha. Mas Deus me levou para a gente conduzir uma célula e para mim era suficiente. Deus nos levou para estar à frente do ministério, e que coisa maravilhosa. Deus nos trouxe para estar aqui à frente de uma igreja. E eu disse: ô Senhor, caramba, chegamos lá. E Deus disse: não, filho, é só mais um passo, ainda a terra para conquistar. Que assim seja na sua vida, cada etapa seja uma conquista, mas que Deus continue te levando a terras a serem conquistadas.
Essa terra, ela representa pessoas que ainda não foram alcançadas, que precisam ser alcançadas. Dons que ainda não foram ativados, que Deus quer que você ative. Você tem dons, às vezes, em você, que você ainda não desfrutou, porque você não ativou. Atente-se, deixe Deus usar, para que você possa ativá-los e desfrutar deles. Áreas da sua vida que ainda não produziram fruto, e eu creio que 2026, áreas da sua vida vai frutificar. Teu casamento vai ser frutificado, filhos vão surgir, seus filhos vão crescer alinhados com a vontade do Senhor, que tua família vai crescer e vai multiplicar, que você vai alcançar aquelas pessoas que tanto você tem orado na sua casa, que você vai sim entrar em ministérios e você vai ser bênção do Senhor na igreja, fora da igreja, que dons vão ser destravados na sua vida e que você vai usufruir para a honra e glória do Senhor através de tudo que Ele tem para a sua vida. Eu creio, mas você precisa crer nisso, você precisa viver isso. Eu preciso enxergar o que Deus ainda vê em minha vida. Eu preciso sair da minha inércia, sabe, da minha cegueira, tirar os tampões dos meus olhos e enxergar aquilo que Deus já enxerga, para que eu possa desfrutar. Não apenas o que eu já conquistei, entenda, frutificação é profundidade, não é apenas quantidade. Eu preciso me aprofundar cada dia mais, para que eu possa produzir frutos. Não adianta eu querer produzir frutos sendo raso, vivendo o evangelho raso, não desfrutando da presença do Senhor. Como assim? Como é que eu posso frutificar no Senhor se eu não desenvolvo um relacionamento com o Senhor? Eu já cansei de dizer isso. Para eu ser frutífero, eu preciso viver a presença, eu preciso desfrutar da presença, eu preciso andar conectado com Ele, porque enraizado é que eu vou ter sustento, para que Ele possa me trazer frutas. Sabe um pé? Eu sou muito admirado com o pé de coco. A gente teve a oportunidade de ir lá com o Léo, a ajudar lá, e tem uma tarde agradável lá no sítio, lá, fazendo as coisas lá. E quando a gente estava cavando lá, teve uma raiz de um pé lá, que é típica daquela área do Agreste, que parecia raiz de coqueiro. Eu até disse, né? A raiz de coqueiro acabou lá com a minha casa, na casa da minha mãe, na época que a gente era bem jovem. As casas da vila, era vila, casa de vila mesmo, enfim, aquelas casas bem simples. A gente tinha uns coqueiros e a raiz, ela foi entrando e entrou lá no alicerce da casa, rachou mesmo, e a casa começou a rachar naquela época. Eu era muito jovem, mas eu me lembro, o pessoal da Coab na época vieram e interviram lá, fizeram cortes, botaram ferro em Z para recuperar o lachão, e foi arrancado o pé de coco por causa da raiz. E eu estou falando isso porque eu acho muito admirável. Vocês já viram o pé de coco, como ele produz? E o tronco, dessa finura, né? Para sustentar tanto o coco, um peso danado, e quando está ventando, que quem já teve a oportunidade de observar coqueiro na praia, só falta o coqueiro fazer que nem filme de boneco, bater no chão e voltar para o outro, né? Mas ele não quebra. Sabe por quê? Por causa das suas raízes que traz sustentação. Se a gente quer frutificar, se a gente quer estar cheio de frutos, a gente precisa estar bem enraizado. Porque não adianta querer frutificar sem raiz, porque senão a gente vai despencar, a gente não vai produzir. Então frutificar é profundidade, não apenas qualidade. Busque profundidade no Senhor, e você vai ver como você vai se encher de frutos, como Deus vai chover de bênção na sua vida, para você transbordar na vida de outras pessoas. Nós vivemos um tempo em que crescer em número, ele é fundamental, ele é possível, mas crescer exige maturidade, e maturidade exige uma decisão minha e sua. Não se amadurece se eu não decidir amadurecer, buscar amadurecer. Deus não nos chama apenas, meus irmãos, para ocupar espaço, não. Você não foi chamado apenas para ocupar espaço na igreja. Você não foi chamado apenas para fazer parte de uma estrutura, para ampliar a visibilidade de uma igreja, não. Ele chamou a mim, Ele chamou a você para produzirmos frutos, frutos que permaneçam. Ele nos chamou para permanecer e produzir frutos que permaneçam no Senhor. Nisso é glorificado o meu Pai,
que Deus dê muito fruto, de João 15, verso 8. Deus está nos dizendo nesse início do ano, não terminou, ainda mais, ainda há terra, ainda há frutos. O ano da frutificação não é um slogan pendurado ali naquela placa, não. É um chamado para mim e para você, para todos nós como igreja, sairmos da estagnação, sairmos da acomodação. É um chamado para que nós possamos aprofundar as nossas raízes no Senhor. É um chamado para que nós possamos avançar e cumprir o propósito de Deus, que é alcançar todas as pessoas para Jesus. Portanto, reconheça que Deus vê muito mais do que nós mesmos podemos ver. Que ainda existem muitas terras para serem desbravadas e alcançadas pelo reino do Senhor. Para isso, eu preciso crer que o tempo não cancelou o propósito. Eu preciso vencer a estagnação e voltar a frutificar. Eu preciso reconhecer que ainda há muita terra para a minha vida. Olha, a gente só frutifica se a gente estiver enraizado no Senhor. Se você está conosco aqui hoje pela primeira vez e nunca entregou a sua vida ao Senhor, esse é um momento de você de fato começar um ano enraizado na presença do Senhor. Não tem coisa melhor do que nós entregarmos todo o rumo, toda a direção da nossa vida ao Senhor. Se você vivenciou e nunca entregou tudo que Ele tem para a sua vida, para que você possa frutificar e derramar todo esse amor que o Senhor traz para você na vida de outras pessoas. Eu quero orar com você. Todos nós somos chamados a nos entregarmos ao Pai. Todos nós somos chamados a viver uma vida, não de estagnação, mas uma vida plena, ativa no Senhor. Independentemente de onde estamos, do que estamos fazendo, somos chamados a frutificarmos no Senhor. Baixe suas cabeças. Eu quero orar com você. Se você está conosco e nunca entregou a sua vida ao Senhor, que você possa botar a mão no seu coração e possa orar ao Pai agora, dizendo: Senhor, eu recebo, eu quero entregar-me completamente à Tua vida, Senhor, a minha vida na Tua presença, Senhor. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem fazer parte da minha vida, que você possa orar ao Pai nesse instante. Se você estava desviado dos caminhos do Senhor, que você possa fazer essa mesma oração. E todos nós possamos nos entregar ao Senhor. Senhor, eu recebo esse novo tempo. Eu creio que ainda há muito a conquistar. Eu me recuso a viver apenas no passado, Senhor. Eu escolho frutificar, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Nós não queremos vivermos estagnados. Nós não queremos viver paralisados. Nós queremos viver a plenitude da Tua presença e frutificarmos. Nós queremos que o Senhor venha sobre a nossa vida, Senhor. Que nós possamos estar conectados na videira, que é Tu, Pai. Que nós possamos estar pleno do Teu amor, para que a gente possa derramar desse amor na vida de outras pessoas, frutificando, levando a Tua presença que acalma, a Tua presença que consola, a Tua presença que restaura, que transforma. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós queremos começar o ano vivendo as Tuas promessas, crendo que todas elas vão se realizar na nossa vida. Porque sim, Tu és um Deus de promessa. Tu não é homem para que minta, mas todas elas se cumprem. E que no Teu tempo possa se cumprir todas elas sobre a nossa vida. E que nós possamos vivermos em obediência.
que a tua obediência possa nos preenchermos e que nós possamos frutificar para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Se você por acaso fez uma oração e aceitou a Jesus no seu coração, eu te convido a vir aqui